bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então eu quero ler com você Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, fala do batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem precisa ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado, ou em quem muito me comprazo, em quem muito tenho prazer, dependendo da tua tradução. Agora nós vamos ver aqui sobre a tentação de Jesus para você entender esta parte inicial do batismo. No capítulo 4 de Mateus diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito. O Espírito aqui está com letra maiúscula, então significa Espírito Santo, Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornarem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em pedra. Contestou-lhes Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. O que nós entendemos aqui? Quando Jesus ele saiu da água, após ele ser, porque nós somos batizados por imersão. Quando Jesus saiu da água, né? O céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. Todos puderam presenciar os que estavam ali. E o mais importante aqui, gente, a palavra que Jesus ouviu. Após o Espírito Santo descer sobre ele, o Senhor Deus disse o quê? Este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. E isso aqui, gente, foi o ponto-chave, o essencial para Jesus vencer o diabo lá no deserto. Por quê? Quando eu li aqui, Jesus depois, aqui você acompanha depois aí na sua Bíblia, você lê em casa. No capítulo 4, no versículo 1, a palavra diz que Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou. O tentador ele se aproximou no momento em que Jesus ele estava vulnerável, vamos dizer assim, com fome, jejuou. Mas olha como que o diabo tentou. A primeira coisa que o diabo tentou foi confundir Jesus com a sua verdadeira identidade. Quando ele fez a primeira perguntinha para Jesus, o que ele perguntou? O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se tornem em pão. Aqui, gente, o diabo tentou agir aonde? Na identidade de Jesus. Ele tentou confundir o filho. Só que Jesus, quando ele ouviu, olha o poder das palavras, olha a sabedoria de Deus, que quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, mas o que Deus disse para ele? Esse é o meu filho amado em quem muito me agrado. Aquela palavra que Jesus ouviu do Pai foi essencial para a vida dele. Porque aqui, a primeira coisa que ele foi tentado, gente. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E olha o que Jesus respondeu para Satanás. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não disse de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Ele disse da boca de Deus. O homem, gente, aqui Jesus ele disse nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O pão físico, ele mata a nossa fome por algumas horas. Mas a palavra, gente, o pão, o espiritual que nós recebemos, esse alimenta a nossa alma, o nosso espírito. E isso nos alimenta por... Olha, Jesus foi alimentado por 40 dias e 40 noites, ele não comeu e nem bebeu nada, ele ficou em consagração total, porque ele precisava passar por este processo. Porque Jesus, a palavra diz o que? Ele em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. A intenção do diabo aqui era fazer com que Jesus caísse em alguma coisa, para que ele pudesse acusar, porque ele é o acusador, ele que é o que aponta o dedo, né? E para que ele dissesse, não, esse aí não tem como, vim tirar o pecado do mundo, ele pecou. Só que Jesus, gente, ficou aquele tempo afastado, se consagrando, porque ele sabia o que ele ia enfrentar depois dessa consagração. Ele sabia. Ele enfrentou Satanás cara a cara. E Satanás foi afrontando ele de várias formas, até mesmo usando a própria palavra. Ele disse depois, então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O diabo conhece a palavra, gente. Ele só não tem a revelação dela, mas ele conhece a palavra. Ele era um anjo, não se esqueça disso. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra, gente. Ele tentou, gente, confundir Jesus com um versículo que está ali em Salmo 91, nos versículos 11 e 12. A palavra diz o quê? Ele dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar aonde nós formos, e o nosso pé para que não tropece em pedra. O diabo tentou usar a palavra, só que Jesus, quando ele recebeu aquela palavra de Deus, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Jesus não teve dúvida da sua identidade e do propósito que o Pai havia o mandado fazer. Era necessário que ele passasse por isso, porque a palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. E tanto que Jesus ele disse para nós o quê? No mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, gente. Ele venceu o mundo por mim e por você. Ele veio, ele padeceu, mas aqui, ó, quando ele foi tentado cara a cara com o diabo, ele veio nos mostrar que não existe tentação. A palavra diz que o homem não possa suportar. Agora, se o homem ele está na carne, ele cede os prazeres, ele cede as tentações, e ele começa, se aquilo que você alimenta é o que sobressai. Se você alimentar o teu espírito, aqui Jesus alimentou o espírito dele, quando ele se retirou, quando o Espírito Santo levou para o deserto,
porque ele ia ser tentado. Mas ele ficou 40 dias e 40 noites em consagração, orando, buscando a Deus, se consagrando em intimidade com o Pai, para que ele pudesse passar por isso. Tem momentos, gente, da nossa vida, tanto que Jesus disse que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Nós precisamos nos fortalecer, porque Deus, ele fala, filho, ora mais, busca mais, te consagra. É porque Deus, ele está nos preparando para o que nós vamos enfrentar amanhã, para o deserto que nós vamos passar, para a luta que nós vamos enfrentar. Então Deus, ele quer nos preparar, porque através do nosso espírito estar fortalecido, Jesus foi fortalecer o seu espírito, porque ele recebeu o Espírito Santo no momento em que ele foi batizado nas águas. Porque ele disse para João, é necessário para que se cumpra a lei, as escrituras, o que estava escrito a seu respeito. Então ele desceu as águas, ele se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. Depois disso ele começou o seu ministério. E para começar o seu ministério, ele foi levado lá para o deserto, ficou em consagração, foi tentado pelo diabo e depois dali Jesus seguiu fazendo o quê? Aquilo que o Pai havia o mandado. Ele ficou 3 anos pregando, evangelizando, curando, libertando, salvando, transformando vidas. Jesus ficou 3 anos mostrando como nós agradamos a Deus, como nós fazemos a vontade do Pai, nos despindo do nosso eu, deixando de lado as nossas vontades. Jesus teve que renunciar a si mesmo. Por isso que ele disse, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Porque ele teve que renunciar à sua divindade e descer, nascer de uma virgem, foi criado aqui na forma humana, mas ele tinha o seu contato, a sua divindade com o Pai. Mas o diabo, gente, ele tentou Jesus de todas as formas. Aí ele não se contentou com isso, ele levou Jesus lá e mostrou, tudo isso aqui eu te darei, sabe por quê? Porque o mundo pertence para ele. A palavra diz, no mundo jaz o maligno, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse para ele, né? Ele disse, tudo isso te darei, se prostrados me adorares. E Jesus disse, ordenou-lhe então. Aí Jesus lhe deu uma ordem, porque Jesus aqui começou, gente, a exercer a sua autoridade de filho. Ele disse, ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos só vieram e serviram Jesus quando Jesus disse, ó, sai, some da minha frente. Aqui, ó, você não tem poder. Jesus mostrou para ele que ele tinha poder e ele tinha autoridade. E para dizer, vai. Porque quando o anjo veio para pegar ali o corpo de Moisés, o que o anjo disse? Que o Senhor te repreenda. O anjo, gente, ele não tinha autoridade para repreender Satanás. Porque o anjo veio para pegar e o Satanás queria o corpo de Moisés. Mas o que o anjo disse para ele? Que o Senhor te repreenda. E Jesus aqui foi diferente. Jesus disse, vai-te. Aí os anjos vieram e o serviram. Então você precisa compreender o quê? Que nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor, nós fomos adotados. E Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos e vocês vão fazer obras maiores ainda. Então aqui,
Jesus, ele veio para devolver a autoridade. Por quê? E isso foi tirado no Éden. Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. A palavra diz que ele criou o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, para que tereis domínios, né? Sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre tudo. Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Mas quando eles cederam para o pecado, eles abriram aquela porta, eles foram dominados, eles perderam a autoridade que eles tinham. E Jesus veio, nos resgatou da morte, do pecado, e nos devolveu a autoridade. Porque só através de Jesus, quando Jesus disse está consumado, o véu se partiu de cima a baixo, rasgou, nos dando acesso ao trono. Em nome de Jesus, só tem um advogado, gente, um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Então é em nome de Jesus que nós oramos e entramos na presença do Senhor. É em nome de Jesus que nós ordenamos que o diabo saia da nossa vida, saia da nossa casa. Então nós entendemos o que com Jesus? Que quando você tem o conhecimento da tua verdadeira identidade em Cristo, você tem poder e autoridade para exigir que o mal saia da tua casa, saia do teu casamento, da vida dos teus filhos, do teu trabalho, dos teus negócios. Você tem poder e autoridade para dizer: Satanás, eu já sou curado pelas feridas de Jesus, aqui você não tem mais poder. Esse diagnóstico que eu recebi é uma mentira tua. Em nome de Jesus eu estou curado. Fique com a palavra, com o que está escrito aqui. É aqui que você tem que crer. Aquela palavra que Jesus ouviu do Pai: este é o meu filho amado. Olha a sabedoria de Deus, em quem tenho prazer, em quem me agrado, em quem eu me comprazo. Foi o essencial, porque Deus sabia o que Jesus ia passar aqui no deserto. Mas ele ouviu aquilo do Pai quando o diabo tentou confundir a sua identidade. Se tu é o filho de Deus. Satanás é astuto, gente. E Jesus, como ele sabia a sua verdadeira identidade, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, gente, nos alimentar da palavra, ter intimidade com Deus, ter o poder e a autoridade que Jesus veio para nos dar, isso com santidade, isso em obediência à palavra. Aí nós temos poder e autoridade para expulsar o mal da nossa vida. Aí nós precisamos, isso aqui é algo muito importante que Jesus nos ensina aqui. A palavra, gente, tem poder. Para você ver que a palavra do Pai fez com que o filho não se confundisse de quem verdadeiramente ele era. E isso, gente, o diabo tenta muitas vezes fazer com nós pais, porque nós temos poder e autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Quando você diz para o teu filho: você é uma peste, você é uma praga, você não serve para nada, eu não sei por que você nasceu, você é uma desgraça na minha vida, gente, vocês não sabem o que vocês estão lançando na vida dos filhos de vocês. De repente vocês ouviram isso dos pais de vocês, mas vocês precisam orar, liberar perdão e se curar e dizer: eu sei que no momento difícil da vida da minha mãe ou da vida do meu pai, eu ouvi essas palavras duras, mas Satanás, isso é uma mentira tua. Porque desde o ventre da minha mãe o Senhor me conheceu, Ele me escolheu e me separou. Eu sou a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido do Senhor, Ele é o meu Pai. Então nós precisamos aceitar a paternidade de Deus. A palavra diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor não esquece da gente. Só que muitas pessoas sofreram traumas nas suas vidas, ouviram palavras depreciativas, que aquilo ali atingiu a sua identidade. E que quando elas conheceram Jesus, por todas essas palavras duras que elas ouviram dos seus pais, que eram autoridades e que são autoridades sobre a vida delas espirituais aqui, elas não conseguem se libertar. Eu já ouvi testemunho de pessoas, gente, que dinheiro não falta,
pessoas super bem de vida, mas que dizem: eu não consigo esquecer as palavras que eu ouvi da minha mãe toda a minha infância. Eu não consigo esquecer aquilo que o meu pai falou para mim. Porque as palavras, gente, elas ferem. E as palavras, elas vêm para tentar abalar e destruir ou confundir a nossa identidade. Então, se você cresceu ouvindo esse tipo de coisa, diga com autoridade: diabo, isso é uma mentira que você ouviu, você usou a boca do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu tio, da minha avó, do meu vô, da minha madrinha, do meu padrinho, sei lá eu de quem, para falar para mim. Mas a palavra diz que eu sou filho. A palavra diz que nele eu posso todas as coisas, que eu sou mais que vencedor. E eu não sou isso que você disse que eu sou. Você é um mentiroso, você é o pai da mentira, e eu não acredito nas tuas mentiras mais. Então você precisa, gente, usar o poder e a autoridade que vocês têm em nome de Jesus, para que vocês se libertem disso, para que vocês venham se libertar disso. Porque tem pessoas que não conseguem prosperar, não conseguem dar passos, porque vivem presas em palavras que ouviram a sua infância inteira, na sua adolescência, na sua juventude. Ah, você olha aí, ó, teu primo lá, ó, e você? Você é uma inútil, você é um inútil, você não presta pra nada, você é um preguiçoso, você é um relaxado, você... Quantas crianças, jovens, porque a gente sabe que são fases, que quando eles entram na adolescência, gente, vem a fase que não quer tomar banho, a fase que não quer arrumar o quarto, e daí começam, né? O diabo se aproveita disso para fazer o pai e a mãe dizer: você é um porco, você é uma relaxada, você é um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Então nós precisamos, gente. Se um dia você pai, você mãe, você disse isso para o seu filho, peça perdão a Deus, porque a palavra diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas peça perdão, se arrependa e nunca mais diga isso. E ore e diga: Senhor, que todas as palavras que um dia eu lancei sobre a vida dos meus filhos sem ter conhecimento, que eu emprestei a boca para Satanás para amaldiçoar eles, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo esse mal e eu abençoo os meus filhos, e comece a declarar bênção todos os dias sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus sobrinhos, dos teus familiares, do teu cônjuge. Começa a declarar a palavra, começa a abençoar a tua mãe, o teu pai. Se eles não estão mais aqui, libere perdão e diga: Senhor, eles me deram o que eles receberam. Cada um dá aquilo que tem, gente. Olha para trás e olha a criação que os nossos pais tiveram, os nossos avós, nossos bisavós. As coisas lá atrás não eram fáceis. E eles deram o que eles tinham. Eles deram o que eles receberam, o que eles aprenderam. Então nós hoje, conhecendo a verdade, precisamos nos libertar disso. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vós já sois limpos pela palavra que vós tem recebido. Então, limpe-se, purifique-se, limpa o teu coração, limpa a tua mente, a tua alma. Se cure disso. Não deixe quando aquelas palavrinhas do inferno tentar vir na tua mente. Diga: não, diabo, aqui não. Por que eu disse, lembra no devocional anterior que eu falei que nós devemos ter a mente de Cristo, a mente renovada, gente. A mente transformada, com a base na palavra, sabendo quem nós somos, tendo poder, tendo autoridade, dizendo: aqui não, Satanás. A minha identidade você não confunde mais, porque hoje eu não vivo mais na tua mentira. Hoje eu estou na luz. Eu sou filho da luz, porque o Senhor me tirou lá das trevas e me trouxe para a luz, para o reino do seu Filho amado, para a sua maravilhosa luz. Você fica lá. Eu estou aqui, na luz, na presença de Deus. Então, nós, gente, como os filhos, nós precisamos nos posicionar. E não permita que Satanás venha confundir a tua identidade, confundir o teu propósito, o plano que Deus tem para você. Permaneça firme, siga em oração, porque o diabo vai tentar te confundir. Ele tentou confundir Jesus, e o que sobra para nós? Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Vai-te, Satanás, aqui ó, não tem.
Então, que você medite nesta palavra, eu não quero me estender muito, e que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração. Leia esse capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 13, que fala do batismo, e o capítulo 4 de Mateus, ali sobre a tentação de Jesus. E faça uma reflexão, ore, vá orando, vá meditando, e Deus vai falar mais ao teu coração, o Espírito Santo vai te revelar mais coisas. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, fortalecidas, e que a sua identidade, Pai, seja renovada, fortalecida, e que se alguém aqui estava com dúvida quanto a isso, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito do inferno que tem tentado confundir esta pessoa, tentado confundir a identidade dela em Cristo, tentando confundir ela, Pai, de que o Senhor é o seu Pai verdadeiramente, de que o Senhor, Pai, tem o melhor para cada um de nós. E em nome de Jesus eu repreendo esse espírito que está confundindo pessoas, que esse espírito do inferno desapareça dessas vidas, dessas mentes, desses lares, desses corações, em nome de Jesus. Pai, eu declaro essas pessoas libertas, curadas, abençoadas, prósperas, Pai, e fixadas na identidade em Cristo e com a autoridade que Jesus veio para nos dar. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus, e fique firme nesta palavra, porque você é filho, você é filha do Rei, filha do Senhor.